gente volta aqui com o TV Mar News e a gente volta para falar sobre cumprimento de decreto. Gente, o decreto estadual ainda não liberou as festas e as pessoas precisam se conscientizar disso. Quem descumprir vai ter que responder a esse tipo de atividade, levando a responsabilidade penal, inclusive. E a gente conversa nesse momento com o advogado André Sampaio para saber o que é que acontece com quem infringir a determinação do poder público. Muito bom dia para você, André. Tudo bom? Bom dia, Porlane. Tudo bem? Então, André, quais são as penalidades para quem descumprir e promover uma festa gerando uma aglomeração de pessoas? Muito bem. Bom dia, telespectadores da TV Mar. É um prazer estar aqui novamente para conversar com vocês. Nós temos um decreto estadual, né, que ele vem sendo renovado periodicamente, no qual se determina, se especifica o que é que pode e não se pode ter diante dessa situação pandêmica, que não passou, né, por mais que algumas pessoas acabem fingindo que passou, a gente está aqui sem máscara, mas não é uma distância segura, cumprindo com todas as regulamentações. E o Código Penal, ele determina no seu artigo 268 uma infração criminal, penal, no caso de descumprimento de qualquer ordem pública, né, de qualquer determinação pública, no intuito de impedir a introdução, que já não é mais o caso, já foi introduzida, ou a propagação de doenças contagiosas, né? E aí a penalidade para quem frequenta a festa, qual é? Então, criminalmente falando, esse artigo 268, ele é um crime que a gente chama de pequeno potencial ofensivo. Então, ele é um crime que ele é da alçada dos juizados, né? Ele é julgado de uma forma um pouco mais abrandada, o que não quer dizer que não cause transtornos. E a pena chega até 1 ano, só que ela comporta possibilidades de causa de aumento. Por exemplo, se alguém que organizou essa aglomeração, alguém dentro dessa aglomeração acabou contraindo a doença e teve sequelas, inclusive potencialmente morreu, né? Essa pena ela pode vir a ser duplicada e chegar até um máximo de 2 anos. 2 anos de prisão, que na verdade, por ser um crime de juizado, não chega de fato a ensejar prisão. É muito difícil. E mesmo a pessoa, porque quem vai para a festa também está errado, né? Quem frequenta a festa, ainda que ela não tenha, ainda que essa pessoa não tenha organizado, ela frequentar a festa também está errada. Sim, perfeito. E as pessoas que frequentam também podem ser responsabilizadas. Exato. A partir do momento que você proíbe a aglomeração, qualquer pessoa que contribua para isso, né, o termo técnico que a gente usa é que haja um nexo de causalidade, ela deu causa a isso. Se ela deu causa e quando ela aglomera, ela dá causa para formar a aglomeração, ela é responsável pelo que está acontecendo ali, né? Então, o simples ato de estar lá, ainda que ninguém venha se contaminar, já enseja uma pena máxima de 1 ano. Se alguém se contaminar e morrer, essa pena poderá chegar até 2 anos, se não houver, obviamente, intenção, né? Vamos supor aqui que isso foi feito por absoluta negligência, não porque você queria deliberadamente transmitir a doença. Isso. Quem já realizou uma festa e volta a realizar, infringindo mais uma vez, a penalidade muda? Olha, a título penal, isso pode refletir na dosimetria da pena, né? Na verdade, o que pode acontecer também é a configuração do que a gente chama de crime continuado. É uma pessoa que está reiteradamente descumprindo ali o decreto e a cada descumprimento ela tem um evento isolado, mas que pode, ao ser percebido só a posteriori, né? Posteriormente ao fato, ser concebido como um fato só, o que vai aumentar a pena no final de uma eventual sentença condenatória. André, e aí o que é que serve como prova? A gente tem visto, inclusive, alguns perfis nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, que acabaram criando alguns perfis para fazer denúncias de festas clandestinas, de aglomerações de pessoas. Esse tipo esse tipo de organização serve também como uma forma para endossar, então, a denúncia? Sim, perfeito, Porlane. É muito curioso porque a gente está no momento onde a produção de prova é feita pelo próprio potencial réu, né? Porque muitas vezes a própria pessoa ela está lá se expondo, está publicando, está divulgando, está fazendo story, está se mostrando lá, né? E quando a gente está na alçada da prova, tudo que não for vedado por lei pode ser usado como prova. Então, tudo que está no feed público, está na rede social, ele é público, né? Então, tudo que pode, testemunhas, registros de câmeras, tudo isso pode ser usado para compor um eventual processo contra uma pessoa que infringe o decreto. Agora, o decreto ele é claro no sentido de especificar o que é considerado festa?
Porque a gente passa nos bares, em alguns bares aqui da capital mesmo, e a gente percebe uma aglomeração muito grande de pessoas. Olha, Porlandi, para ser muito sincero, eu não sei, porque esse decreto ele varia muito, né? Ele é reeditado a cada fase, a cada 2, 3 semanas no máximo, surge um novo decreto. Então, ele consta os percentuais para os estabelecimentos, mas eu não sei, eu creio que não haja um conceito muito específico do que seja aglomeração. Mas é o ideal, até porque a gente está falando aí de uma lei penal, e uma lei penal ela deve se pautar pela clareza, ela não pode ser dúbia, né? Porque a gente não pode, na dúvida, condenar alguém. A gente deve ter uma mensagem precisa, que uma vez que ela venha a ser infringida, aí sim eu vou arcar com todas as consequências, inclusive criminais, desse descumprimento. André, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. O prazer foi meu, Paulane. E olha só, gente, tem uma massa de ar polar que está prestes a chegar aqui ao nosso país e que deve, inclusive, chegar aqui no Nordeste. Esse está sendo considerado um frio histórico previsto já pela meteorologia. E a gente traz mais informações a respeito disso ao vivo, agora com Viderlan Araújo. Viderlan. É isso aí, Porlandi Santos, essa preparação que a população precisa ter e o alerta que vai nos explicar exatamente melhor para todos os nossos telespectadores é do Vinícius Pinho, ele que é coordenador da sala de alerta da Semart e vai explicar para a gente, Vinícius, essa massa de ar polar preocupa para nós nordestinos, para os alagoanos de uma maneira geral? Bom dia. Bom dia. Na verdade, ela não preocupa. O máximo que vai acontecer nessa massa, com a chegada da massa de ar polar, que quando chega aqui na região já deixa de ser uma massa de ar polar, porque à medida que ela vai se deslocando do sul do continente até a região norte, nordeste do país, ela vai aquecendo, vai recebendo o calor do continente, vai perdendo essa característica de massa de ar polar e passa a ser uma massa de ar frio. O máximo que deve acontecer aqui na nossa região é, na chegada dessa massa de ar polar, na frente dela, nós poderemos ter algumas chuvas, mas chuva de intensidade fraca a moderada e posteriormente um declínio de temperatura de cerca de 5, 6 graus na temperatura média da região. Vai ter uma diminuição da temperatura, mas nada preocupante para nós. Agora, neste caso, em números, pelo que você tem estudado, a temperatura ela pode variar em aproximadamente quanto pelo que vocês calculam, já que existe uma preparação antecipada, né, Vinícius? Aqui, principalmente para Alagoas. Sim, exatamente. Vou lhe citar um exemplo. Essa massa de ar polar, quando ela atinge, hoje ela deve estar atingindo o sul do país, lá a gente tem a temperatura despenca cerca de 15 até 20 graus Celsius. Lá a gente deve ter temperaturas chegando na mínima, chegando na casa de 6 a 7 graus abaixo de zero, com formação de geada e neve, mas aqui no Nordeste não, como eu falei anteriormente, a gente deve ter um declínio na casa de 5 a 6 graus de temperatura. Em relação às outras regiões, Vinícius, do país, qual a que mais te chama a atenção com essa chegada da massa de ar polar? A que mais me chama a atenção não é a região sul, mas é a região centro-oeste do país. Aqui na região centro-oeste é uma região que é muito quente e lá nós também deveremos ter um declínio de temperatura de cerca de 15 graus Celsius. Aqui em Maceió, pelo que você estudou, a temperatura que mais chamou a atenção e que pode ser considerada assim a mais crítica nas questões de baixa temperatura, qual foi? Então, no final dos anos 90 nós tivemos uma incursão de uma massa de ar polar que chegou até o nordeste do país como massa de ar frio e lá nesse caso nós tivemos a temperatura mínima chegando a 11 graus aqui em Maceió. Foi a mínima registrada aqui no município. Intensidade de chuvas, por exemplo, para os próximos dias aqui em Maceió, com a chegada dessa massa de ar polar, isso deve acontecer também? Então, na frente da massa de ar, nós temos a chamada frente fria, que nós poderemos ter alguma chuva, uma chuva de intensidade fraca, no máximo moderada. Depois disso, como a massa de ar polar é uma massa de ar bastante seco, o tempo deve ficar firme. E a respeito do monitoramento, como é que tem sido feito hoje por vocês da sala de alerta? Eu diria dentro de uma integração com as outras também de outras regiões do país. Exatamente, a gente trabalha em integração com os outros centros de meteorologia do Nordeste, os centros nacionais de meteorologia e hidrologia, que é o caso da Agência Nacional de Águas, do Instituto Nacional de Meteorologia. A gente tem essa integração e também trabalha em conjunto com os órgãos de proteção e defesa civil. Esse é o papel principal da sala de alerta.
fazer o monitoramento integrado com as outras instituições de proteção e defesa civil do Brasil. Você conversava conosco aqui antes de entrar no ar que tem feito estudos para poder acompanhar exatamente o nível de chuva, que aqui no Nordeste deve ser menor, mas em algumas regiões do país vai aumentar. A que se deve exatamente essa variação, Vinícius? Essas mudanças climáticas que vêm ocorrendo, elas devem provocar uma diminuição de chuva na região Nordeste do Brasil nos próximos anos, nas próximas décadas. Na região Sudeste, que eu até estou fazendo um trabalho para lá, nós devemos ter um aumento das temperaturas, basicamente pelo aumento da temperatura da superfície do mar próximo à costa do Sudeste do Brasil, que deve ser observada nos próximos anos. Maior temperatura do oceano próximo à costa, maior evaporação, maior formação de nebulosidade. Consequentemente, mais chuva naquela região. Aqui em Alagoas, por exemplo, existe algum ponto preocupante na questão, principalmente de subida do nível dos rios? Como é que vocês têm acompanhado também? Nesse momento não, porque como já o período chuvoso já está se encerrando aqui no Nordeste, a preocupação passa a ser menor com relação ao nível dos rios. Agora, a chuva significativa a gente deve ter mais lá para dezembro, janeiro, com aquelas pancadas de chuva, principalmente no sertão. Muito obrigado, viu? Olha só, Porlando, esse aqui é o Vinícius Pinho, ele é coordenador da sala de alerta da SEMAR, explicando para a gente que a chegada dessa massa de ar polar, pelo menos para o Nordeste, não deve trazer assim tantas mudanças nas questões de frio para a nossa região. Naturalmente vai provocar mudanças climáticas consideráveis, mas nada que possa ser considerado fora também de uma normalidade daquilo que se espera. O que é muito importante, o acompanhamento da sala de alerta, que é feito inclusive de uma maneira muito ampla para todo o país e dando uma ideia muito maior, universal, daquilo que o mundo tem sofrido, as mudanças climáticas que são constantes. Eu estou com o repórter cinematográfico Francisco Nogueira mais uma vez nessa segunda participação ao vivo no TV Mar News. Vou me despedindo de você, dos nossos telespectadores, mas amanhã estarei de volta no jornalismo trazendo mais informações. Segue você no final do TV Mar News. Um abraço, Porlane. Muito obrigada, Viderlan. A gente volta a se encontrar amanhã, então. A gente vai encerrando o TV Mar News da manhã de hoje, mas a gente volta a se encontrar amanhã, tá? Às 8h30 aqui no teu canal 525 na NET, claro. Um beijo bem grande e até lá.